tarde a todas e todos. Eu sou o Cláudio Bastos e eu sou supervisor da gestão de qualidade aqui da Controlab. Gostaria primeiramente de agradecer, né, às doutoras Fabiane e doutora Pamela e a todos vocês pela presença com mais um encontro online, hoje com o tema hemoglobinúria paroxística noturna, detecção de clone por citometria de fluxo, prática e padronização. Né? Antes da gente começar, né, eu gostaria de passar algumas informações importantes. A gente vai ter aproximadamente 45 minutos para a apresentação e aproximadamente 20 minutos para as perguntas do final, tá, da apresentação. E eu peço gentilmente para que todos vocês coloquem as perguntas no menu Atividades, no item Perguntas e Respostas, tá? E um ponto importante é que mantenham o microfone e as câmeras desligadas, tá, durante a apresentação. Isso é muito importante. Ao final, a gente vai disponibilizar no chat, um link para que vocês preencham seus dados para a emissão de certificado e também responderem a pesquisa de satisfação desse encontro online, tá? E lembrando que os dados eles não devem ser inseridos no chat, e sim preenchidos nesse link que será disponibilizado no final. Gostaria também de contar com a participação de todos nessa pesquisa, tá, que é muito importante, e também olhar, né, que o encontro vai ser gravado, tá, e a gente vai disponibilizar no final, né, essa gravação juntamente com o certificado, por isso que a importância de que vocês preencham seus dados nesse link que será disponibilizado. Então, vamos dar início à aula, mas antes deixa eu apresentar, né, as nossas palestrantes. Doutora Fabiane Espanhol é mestre em Medicina e Ciências Médicas pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul, especialista em citometria de fluxo para o diagnóstico e monitoração de hemopatias malignas e imunodeficiências primárias pela Universidade de Salamanca, na Espanha. Atualmente, ela é bioquímica citometrista do Serviço de Diagnóstico Laboratorial do Hospital das Clínicas de Porto Alegre. E a doutora Pamela Portela, né, que é mestre e doutora pelo Programa de Pós-Graduação em Medicina e Ciências Médicas da Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Atualmente é biomédica citometrista do Serviço de Diagnóstico Laboratorial também do Hospital de Clínicas de Porto Alegre. Agora eu vou passar a palavra para vocês, doutoras. Muito obrigado pela presença e fiquem à vontade para a gente começar a apresentação, tá bom? Uma boa palestra para todos. Boa tarde a todos. Estão vendo a apresentação? Boa tarde, estamos sim. Então, vamos lá. Então, primeiro, a gente quer agradecer o convite da Controlab para participar desse evento, né, e falar desse assunto tão importante que faz parte da rotina dos laboratórios de citometria de fluxo e que muitas vezes nós temos dúvidas quanto à padronização, que é a hemoglobinúria paroxística noturna. Nós vamos falar um pouquinho da detecção do clone por citometria de fluxo e também um pouquinho da prática e da padronização. Bom, então, para a gente começar, nós vamos falar um pouquinho do conceito de HPN, né, da hemoglobinúria paroxística noturna. E o primeiro ponto que eu quero trazer para vocês é a incidência da doença, que é 1,3 por milhão. Então, essa doença, ela é rara e a idade mediana de diagnóstico é início dos 30 anos. Então, quando a gente fala de HPN, por ela fazer parte de um grupo de doenças não malignas dentro da hematologia, nós poderíamos pensar que essa doença, ela não é fatal. E, na verdade, sim, ela é uma doença progressiva e potencialmente fatal, com morbidade e mortalidade bem importantes. Outro ponto que eu queria trazer para vocês é que 35% dos pacientes morrem dentro de 5 anos do diagnóstico, apesar do melhor cuidado de suporte. Hoje, com os tratamentos que nós temos, isso já melhorou bastante, mas o que eu queria mostrar para vocês é esse gráfico de sobrevida,
aqui de um estudo que foi feito em 80 pacientes com HPN, que comparou pessoas normais e com pacientes com HPN. E vocês podem ver que a sobrevida desses pacientes cai drasticamente. Considerando desde que o paciente tem os sintomas da doença até ele ir ao médico, ser encaminhado por um especialista, isso demora em torno de 4 a 5 anos. Então, vocês imaginem, se 35% dos pacientes morrem nesses 5 anos de diagnóstico, muitos pacientes acabam morrendo sem mesmo ter o diagnóstico de HPN. E o HPN é uma doença progressiva, caracterizada por uma hemólise crônica mediada pelo complemento. E aí a gente vai entender um pouquinho sobre a gênese dessa doença. Então, o HPN é uma expansão clonal de células tronco hematopoéticas causada por uma mutação somática. Então, aqui eu mostro para vocês o gene PIGA, que faz parte, né, que é codificado no cromossomo X. Então, aqui eu tenho um esquema de como o gene PIGA deve funcionar corretamente. Então, se ele não tem essa mutação somática, se ele funciona corretamente, o gene PIGA expressa proteínas de membrana na hemácia. Não somente na hemácia, mas também em outras linhagens celulares provenientes da medula óssea. E essa proteína que a hemácia expressa, ela vai ancorar os marcadores CD55 e CD59, que fazem a regulação do complemento. O complemento ele é extremamente importante, né? Ele está envolvido em vários processos, principalmente de defesa. Então, quando o complemento ele é ativado, o CD55 e o CD59 fazem a sua função de proteger a hemácia contra a lise. Então, a gente não vai ter hemólise e essa hemácia vai ficar intacta. Quando a gente tem uma mutação somática no gene PIGA, que a gente não tem essa expressão dessas proteínas de membrana do GPI que fazem a âncora para o CD55 e CD59, a membrana da hemácia ela fica desprotegida. E quando nós temos ativação do complemento, vai ocorrer hemólise e, consequentemente, a trombose, que é uma das principais causas de morte em pacientes com HPN. E eu trouxe para mostrar aqui para vocês um esquema de como que funciona o quadro do HPN. Então, lá na medula óssea, né, nós temos uma mutação somática, que aqui está com uma estrelinha branca. Então, quando a gente tem uma mutação somática, né, para que as manifestações clínicas se desenvolvam, o clone precisa se expandir e gerar muitas células sanguíneas afetadas. E para ter essa expansão clonal, nós temos fatores extrínsecos, né, como, por exemplo, uma aplasia de medula, e também fatores intrínsecos, que envolvem alterações genéticas cumulativas, genéticas e epigenéticas. E aí, eu trago para vocês um trabalho bem importante que mostrou o valor prognóstico do tamanho do clone em pacientes não tratados. Então, o que é o clone HPN? Nós conseguimos medir, né, quantificar quantas células não expressam esses marcadores do GPI, que eles perdem a expressão do CD55 e do CD59. Então, esse trabalho, ele estudou vários pacientes com aumento de clone progressivamente, né, e dividiu em 5 grupos. E o que a gente pôde observar? Muito tempo se achou que um clone HPN pequeno não teria muita importância. E se dava maior importância para clone HPN acima de 10%. Mas esse trabalho mostrou que mesmo todos os pacientes com clone HPN detectável, ainda assim apresentavam maior risco de trombose. Da mesma forma, não houve diferença em pacientes que apresentavam 0,01 até 50% com eventos trombóticos, mas os pacientes que tinham um clone acima de 50%, eles dobraram, né? Então, os eventos trombóticos deu 1,9, né? Quase 2, dobrou o número. Então, qual é o que resume, né, esse estudo? Que não é o tamanho do clone que vai definir o risco de trombose, e sim esse paciente precisa ser avaliado
qual é a hemólise dele, né? E como é que a gente avalia quanto o paciente tem de hemólise através do LDH. O LDH é um marcador excelente para avaliar a hemólise nesses pacientes, porque se ele tiver 1,5 vezes acima do valor de referência do laboratório, significa que esse paciente que tem suspeita de HPN está com hemólise, e isso é uma das maiores maiores chances do paciente ter complicações trombóticas. E aqui, pessoal, eu trago o protocolo clínico de diretrizes terapêuticas para HPN, que é uma portaria que foi publicada em novembro de 2019, que traz muitos benefícios para os pacientes, porque até então os pacientes não tinham acesso ao tratamento, e sempre que se tinha o diagnóstico, os pacientes precisavam ir via judicial para conseguir esse medicamento, e agora ele é oferecido via SUS. Então, esse medicamento, o eculizumab, ele é extremamente importante para esses pacientes que têm HPN, que ele aumenta muito a sobrevida desses pacientes, de 97%, e ele é um anticorpo monoclonal que bloqueia a hemólise intravascular mediada pelo complemento. Então, quando a gente pensa lá na hemácia, expressando o CD59, que no caso do HPN os pacientes perdem a expressão desse marcador, que é o marcador vinculado ali, ancorado ao GPI, o eculizumab, ele acaba inibindo a clivagem do C5, ele acaba ali na via do complemento, acaba inibindo e protegendo a hemácia contra essa lise celular, e tem uma redução significativa da hemólise. E além do medicamento, esse protocolo clínico também fornece suporte transfusional e clínico para o paciente, e o transplante de células-tronco hematopoéticas, que também é fornecido para o paciente que necessita. Além disso também, pessoal, outro ponto importante que eu quero trazer para vocês são os critérios de inclusão para o paciente entrar no PCDT, nesse protocolo. Então, indivíduos maiores de 14 anos, de ambos os sexos, e com diagnóstico de HPN por citometria de fluxo. Então, a citometria de fluxo é extremamente importante para a detecção do clone HPN, e ela é muito importante, por isso que é importante a gente falar, né, da padronização desse teste. Além disso, os pacientes inclusos para o tratamento com o eculizumab, eles precisam ter clone HPN maior que 10%. Né? Eu acabei de mostrar para vocês um estudo que fala da importância, né, que não depende muito, não é acima de 10% que vai fazer diferença, depende muito do tamanho desse clone. Se for menor, também já vai interferir ali nos eventos trombóticos do paciente, mas para o PCDT, o paciente tem que ter uma doença ativa. Então, o paciente precisa ter clone HPN acima de 10% e o LDH elevado 1,5 vezes acima do limite da normalidade. Além disso, o HPN precisa ter a apresentação na sua forma hemolítica, ou seja, não ter outra doença, ele vai ter hemólise intravascular, mas não ter outra doença da medula óssea envolvida. Então, precisa desses dois critérios e também mais um critério menor, que é histórico de evento tromboembólico, anemia crônica, hipertensão arterial pulmonar, história de insuficiência renal e também gestação. Então, aqui eu trago para vocês quais são os principais exames diagnósticos para os pacientes que fazem parte desse protocolo. Então, a citometria de fluxo para avaliar a redução da GPI na superfície das células e também o Cumbis direto, que no caso do HPN, ele deve ser negativo. E outro ponto que eu quero trazer para vocês aqui, pessoal, é em relação ao monitoramento. Então, aqui a citometria de fluxo, ela aparece na avaliação inicial e também para monitoramento a cada 12 meses, uma vez por ano. Então, agora a gente vai entrar na parte sobre detecção do clone por citometria de fluxo. E aí, pessoal, a gente tem diversos marcadores ancorados à GPI expressos em diversas linhagens celulares. Então, a gente tem o CD55 e o CD59, que é expresso em todas as linhagens,
E também nós temos outros marcadores que são bem descritos, né? Mas como nós escolhemos esses marcadores para o nosso laboratório, né? Qual é o melhor? E aí, em 2010, a Sociedade Internacional de Citometria de Fluxo, ela publicou guidelines que nos orientam como escolher esses marcadores, quais os melhores marcadores que a gente de escolha. Então, depende muito do nosso citômetro, se é de 4 cores, de 6 cores, de 8 cores. E aí, esse guideline acaba nos orientando. Então, a primeira etapa, nós precisamos definir os anticorpos para identificar as populações de interesse. Então, esses anticorpos, eles não podem ser ancorados aos GPI. E aí, o que o guideline mostra? Para eritrócitos, o CD235A, que é a glicoforina A. Para os neutrófilos, o CD15 e o CD45. Para os monócitos, CD64, o CD33 e o CD45. Feito isso, escolhendo meus marcadores, né, para definir minhas populações de interesse, a etapa 2 é definir quais são os anticorpos ancorados na GPI. Então, o que o guideline recomenda para eritrócitos? O CD59, para neutrófilos, tanto para neutrófilos quanto para monócitos, o FLAIR e o CD157. E aí, para neutrófilos também nós temos o CD24 e para monócitos, o CD14. E aí, nos guidelines, a gente tem diversos fluorocromos, né, os clones, quais são os melhores clones. Então, o laboratório deve procurar, né, montar o seu painel de acordo com o guideline e ver as combinações, ver os anticorpos que tem disponíveis. Muitas vezes a gente tem alguma combinação que a gente pode fazer, mas sempre tentar seguir o que o guideline recomenda. E eu trouxe para vocês, pessoal, qual é o painel que nós utilizamos aqui no Hospital de Clínicas de Porto Alegre. Daí depois a gente pode discutir mais sobre isso. Então, os eritrócitos, a gente tem a seguinte combinação. Para fazer a primeira etapa que o guideline recomenda, nós utilizamos o CD135, que não é ancorado ao GPI, para identificar as hemácias, juntamente com o CD61, para nós excluirmos as plaquetas, e o CD45 para nós excluirmos os leucócitos. E em vermelho, o CD59, que é o marcador ancorado ao GPI. Então, esse é o painel que a gente faz para eritrócitos, para a gente verificar a perda do CD59 nessas células. E quando a gente fala em leucócitos, né, que a gente consegue estudar no mesmo tubo neutrófilos e monócitos, eu trago essa combinação para vocês. Então, o CD64 juntamente com o CD45 para identificar os monócitos através do CD64 forte, e o neutrófilo tem o CD64 uma intensidade um pouquinho mais fraca, juntamente com o CD35. Por que o CD35? Porque ele vai selecionar as minhas células maduras. É muito importante a gente lembrar isso, a Fabiane vai falar daqui a pouco, que quando a gente estuda HPN, a gente sempre tem que estudar em células maduras, porque muitas vezes a gente pode ter um falso positivo, porque as células imaturas, elas ainda não estão expressando todos os marcadores que elas precisariam expressar, porque elas são imaturas ainda. E dessa forma, por exemplo, se a gente estudar HPN numa medula óssea, a gente vai acabar, por exemplo, vou estudar o CD14. O CD14, a gente pode ter monócitos imaturos que perdem a expressão do CD14. Então, é importante a gente ter essa consciência que sempre a gente precisa estudar HPN em células maduras. E, além disso, então, a gente tem o FLAIR e o CD157, que são os marcadores ancorados ao GPI, que a gente consegue estudar tanto em monócito quanto em neutrófilos. E aí, agora, a Fabiane vai falar a outra parte da aula. Bom, agora falando sobre a etapa da análise do clone HPN por citometria. Então, uma parte mais prática da nossa apresentação. Ui, não estou passando.
Só um pouquinho, pessoal, que deu um probleminha aqui, peraí. Assim. Então, vamos falar sobre as etapas, tá? Nós vamos falar sobre o tipo de amostra e estabilidade, o preparo dos reagentes, preparo e reagentes que a gente utiliza, a aquisição dessas amostras no citômetro de fluxo e a análise de dados, de uma maneira mais prática possível, tá? Sobre o tipo de amostra, então, como a Pamela já comentou, principalmente sangue periférico, tá? Mesmo sangue periférico, muitas vezes a gente pode se deparar com células imaturas, por isso a gente utiliza o CD35 para justamente eliminar a chance de pegar alguma célula imatura, que o paciente venha ter uma infecção e tenha um desvio à esquerda, por exemplo, no neutrófilo, então a gente pode excluir essas células imaturas na nossa análise, colocando CD35 para fazer a estratégia de gate, tá? Esse sangue periférico, ele pode ser coletado principalmente em EDTA, então é o mesmo tubinho do hemograma, mas também pode ser utilizado também com heparina ou com ACD. O volume, 1 ml é perfeito, só que a gente pode utilizar entre 1 e 3 ml, porque às vezes alguns pacientes, como tem uma sobreposição com anemia plásica, pode acontecer de ter uma leucopenia, então a gente pode fazer mais tubos para tentar adquirir mais células, mais neutrófilos, mais monócitos, então a gente pode conseguir uma amostra melhor, com mais quantidade, mas 1 ml já é o suficiente. Quanto ao tempo de armazenamento, então, há tempos diferentes das duas células, né? Então, a gente sabe que a hemácia, ela pode ser armazenada até 7 dias. Há trabalhos que mostram isso, só que o ideal, assim, que a gente tem mesmo no nosso laboratório, mesmo no dia a dia, é que a gente faça essa análise em 48 horas, né? Utilize essa amostra em 48 horas. E, sim, o leucócito não tem como fazer acima de 48 horas. Então, assim, o ideal realmente é que prontamente a amostra chegar no laboratório e ser feita em 24 horas, né? E, claro, depois das 24 horas, até então pode ser colocada na temperatura ambiente, porém, após as 24 horas, o ideal é ficar sob refrigeração. Aqui no preparo do reagente, a gente botou um passo a passo, que não vou ficar lendo, porque vocês vão ter acesso a esse material para quem tem interesse, tá? Então, esse mostra direitinho como é que é feita a marcação, tá? Então, são 2 tubos, na verdade, a gente vai analisar leucócitos, um tubo de leucócitos e um tubo de hemácias. Por que eles são separados? Porque os leucócitos, eu preciso utilizar uma lise, porque eu preciso tirar as hemácias da análise, né? Então, ficar só realmente com os leucócitos para a gente avaliar tanto o neutrófilo quanto o monócito. Já no tubo dos eritrócitos, eu preciso que elas fiquem, então a gente não usa alisante, né? Então a gente usa uma outra técnica, outra maneira de preparar a amostra, justamente porque a gente precisa das hemácias intactas, tá? Então, esse aqui vai estar disponível, tem o passo a passo de marcação, o tempo correto, então esse passo a passo também é muito importante que seja seguido, porque mesmo o tempo de marcação, o tempo de centrifugação, tudo é muito importante, tá? Para que no final todo mundo trabalhe igual e muito bem padronizado. Então, aqui na hemácia também há um passo a passo diferente. Aqui não utilizamos lise, e sim nós temos feito 2 lavagens, tá? Porque justamente durante esse processo há uma agregação dos eritrócitos, e isso é importante que a gente cita aqui no final uma palavra que não tem... Opa, desculpa. Que eu não tenho como traduzir para o português, que a gente fala hackeamento do tubo, que é pegar um tubo e passar por um suporte umas 3, 4 vezes, que é justamente para fazer a desagregação, porque as hemácias tendem a agregar durante todo esse preparo com o uso dos anticorpos. Então, antes de adquirir, é muito importante que a gente faça esse hackeamento da amostra para tentar desagregar esses aglomerados que ficam das hemácias. Bom, quanto à aquisição das amostras, tá? Então, essa aquisição, assim, vai depender muito, o número de eventos vai depender da sensibilidade que o laboratório quer trabalhar. Claro que há um range de sensibilidades que depois a gente vai falar mais adiante. Mas o ideal é sempre se trabalhar com a maior sensibilidade possível. Para quê? Para que a gente
clones pequenos, né? Como a Pamela falou, clones pequenos também são importantes serem detectados, né? Mesmo pela parte clínica, que eles podem realmente desenvolver, ter alguma sintomatologia, mas é importante também do médico saber que mesmo clones pequenos, eles podem vir a evoluir. Então, é importante a gente saber qual é o valor desse clone e ir acompanhando o paciente. Então, nós, no laboratório, para as hemácias, a gente utiliza 1 milhão de eventos, né? 1 milhão de eventos a gente utiliza no gate mesmo das hemácias, então a gente seta o citômetro, né? Faz um gate já numa posição dos eritrócitos ali e pede para adquirir 1 milhão, parar só quando adquirir esse 1 milhão de hemácias, tá? De eritrócitos. Já nos leucócitos, como os guidelines já preconizam, tá? A gente já adquire 500 mil eventos no gate todo dos leucócitos. Isso, então, já está estipulado para a gente trabalhar, então, ó, conforme o número de eventos que a gente adquire, a gente vai ter uma maior ou uma menor sensibilidade. Então, 1 milhão de eventos adquiridos nas hemácias e 500 mil no leucócito, a gente tem uma ótima sensibilidade, uma sensibilidade muito boa. Então, como é que a gente faz essa identificação? Então, primeiro a gente tem que identificar a população que a gente quer estudar. Então, vamos identificar o neutrófilo para pesquisarmos depois o HPN. Tá? Então, como é que nós fazemos a definição do neutrófilo? Então, a gente pega pela expressão do 45 e pela alta granulosidade ali, ó, a população de neutrófilos. Tá? Então, ele tem um 45 ali moderado com uma boa granulosidade. A gente faz estratégia de gate. Então, depois de ter selecionado essa população, a gente seleciona a população que expressa 64 mais fraco. Tá? Ele tem uma boa 64, é um bom marcador, porque ele utiliza para as duas linhagens, tanto o monócito quanto o neutrófilo. Então, aqui dá para ver que o neutrófilo ele tem uma expressão mais fraca e ele fica bem separado do monócito. E, por fim, é o que a gente usa o CD35 também, então, para a gente pegar só as células maduras, né? Bem maduras no sangue periférico. Então, a expressão forte de 35, a gente está com um gate bem definido de neutrófilos maduros. Bom, aí agora, dentro dos neutrófilos maduros, selecionamos bem essa população, vamos pesquisar o clone HPN dentro dos neutrófilos. Para quem já está acostumado com citometria, quando a gente coloca, por exemplo, um marcador do eixo Y e um marcador do eixo X, então nós temos 157 pelo flare, a gente tem os 4 quadrantes, né? Então, aquele quadrante que está mostrando a linha azulzinho, a gente vê que são as células que são positivas para ambos os marcadores. E se a gente tivesse alguma deficiência do clone, se a gente tivesse a falta da GPI, não iria ancorar nenhum desses dois marcadores, e a gente ia ter uma população ali onde a gente cita como o duplo negativo para ambos marcadores, 157 o flare. Então, nesse caso, a gente tem um clone de neutrófilo não detectado, não há clone nenhum. Aqui já mostra, então, um clone, que a gente consegue ver ali, ó, um clone que não expressa nenhum outro marcador. Nós temos em torno de 8,9% de clone HPN nesse paciente. Aqui já um clone um pouquinho maior, né, em torno de 54,3%, e um clone bem grandinho, ó, em torno de 96,5%. Então, é uma maneira fácil de lidar. Depois que definiu bem a população, a gente vê, então, a deficiência desses dois marcadores. Então, isso é uma mensuração indireta que a gente faz. A gente não olha para a GPI, a gente olha para o marcador que necessita da GPI. Como o flare e o 157 necessitam da GPI para ser ancorados, a gente tem a falta deles, então a gente indiretamente infere que esse é são células que estão GPI deficientes. Bom, agora olhando para outra linhagem, então é importante a gente analisar 3 linhagens que nós vamos falar, então neutrófilos, monócitos e eritrócitos. Agora a identificação do monócito. Primeiro vamos identificar a população de interesse. Também utilizando, então, o CD45, é um CD45 mais forte, e uma granulosidade já intermediária ali. Esse a gente define monócito, aí já o monócito também já tem a expressão mais forte de CD64.
E também pegando as células que são 35 forte, também, né, com o intuito de pegar células bem maduras. Então, vocês veem que a gente consegue, mesmo com os mesmos marcadores, a gente consegue avaliar duas populações diferentes, não precisa trocar marcadores para identificação da linhagem, tá? E agora, definindo o HPN, definindo os monócitos, a gente vai, então, avaliar o tamanho do clone nesses monócitos. Então, como a gente tinha visto antes no neutro, os quadrantes ali no duplo positivo, a gente vê que não tem nenhuma deficiência ali de nenhuma célula, nenhuma população com deficiência do 157 e do FLAIR. Já um segundo exemplo aqui, mostrando que há uma população pequena de 8,2% de clone HPN do monócito. Aqui, o paciente tinha 53,6% de clone HPN. E aqui, um clone bem gordinho aqui, ó, de 98,9%, quase que 100% de clone. Bom, fazendo essas duas linhagens, a gente ainda teria mais uma terceira linhagem para avaliar, tá? Os guidelines pedem, né, pelo menos duas linhagens. Então, assim, se a gente já tivesse esse clone identificado, tanto no neutro quanto no mono, não teria nem a necessidade de fazer nos eritrócitos. Porém, como a gente sabe que já por uma cultura dos 55, dos 59, eles serem marcadores e são importantes nas hemácias, apesar de estarem presentes em outra célula, mas é na hemácia que eles fazem o maior estrago, né, pela ação do complemento, a gente sempre analisa essas três linhagens, neutrófilo, monócito e eritrócitos. Então, a identificação agora dos eritrócitos, como é que é feito para a pesquisa? A gente pega pelo tamanho e complexidade, então a gente já usa uma outra escala, porque são células muito pequenas, né? São bem menores que os leucócitos, então a gente usa uma escala logarítmica no citômetro. A gente pega essa população mais homogênea, depois a gente utiliza o CD235A, glicoforina, para pegar a população positiva para esse marcador, que seria já os nossos eritrócitos. E, claro, um cuidado especial que a gente tem, já que a gente já tem o CD45 também, que é importante, a gente coloca também no tubo para pegar justamente o CD45 negativo, porque o CD45, ele é um marcador panleucocitário, ou seja, ele é positivo para todos os leucócitos e negativos para quem é plaqueta e para eritroblastos e eritrócitos. Então, a gente pega a população negativa para CD45 e também a gente aproveita e coloca o CD61. Então, é tudo para potencializar mais ainda a nossa estratégia de gate e realmente pegar as células eritrócitas, os eritrócitos para fazer análise. Então, a gente retira também a população de CD61 positivo, pegando o negativo para ele. Então, a gente exclui as plaquetas que possam estar inseridas ainda dentro desse gate que a gente está fazendo. Então, isso sempre é uma estratégia de gate, são vários gates que a gente faz até delimitar bem, e aí sim determinar que essa população são os eritrócitos. E a análise, então, que a gente faz do HPN dentro dos eritrócitos é pelo CD59, porque, né, CD59 depende da âncora, e se não temos o CD59, se não temos a âncora, não vamos para o CD59 positivo. Então, aqui mostrando que a gente não tem nenhuma população de CD59 negativo, então, um clone de eritrócitos não detectados. Podemos avaliar isso também na forma de histogramas, né? Então, também mostrando ali que toda a tua população está bem positiva para 59. E aqui sim, aqui a gente começa a visualizar um clone que ele tem duas intensidades de perdas, né? Então, tem uma perda parcial, que a gente chama perda parcial de 59, e perda total de 59. A perda parcial de 59 seria uma perda que não em toda célula, tem um pouquinho de 59, mas não é em toda célula, né? Não perdeu ainda toda, e já na perda total não tem expressão nenhuma das âncoras, né? Isso é importante também, porque a gente chama então de tipo 2 e tipo 3, tá? O tipo 2 seria parcial, o tipo 3 é a total, e o tipo 1 é as normais. Isso muitas vezes é importante nos guidelines, citar e visualizar para a gente entender, às vezes, que pode usar alguns marcadores que podem dar um falso negativo para a expressão do 59, ou um falso fraco, né? Porque a gente perde a noção das populações positiva,
parciais e totais da perda, né? Então, isso é importante a gente ver que a gente tem um clone que começa desde aquela parte parcial até a final. Então, o que é os critérios para a gente confirmar o clone HPN, tá? Então, principalmente, a gente utiliza população celular, então a gente tem que identificar por 2 parâmetros, ou seja, pelo 45, 64, ou 45, 35, a gente tem que utilizar, então, 2 parâmetros para a gente identificar direitinho qual é a população que a gente quer estudar, tá? Depois a gente tem que visualizar, então, a deficiência da GPI, e também por 2 parâmetros, né? Então, nunca um só, nunca só o FLAIR, nunca só o 157, sempre por 2. Tudo isso é para dar poder mais à tua análise. E depois, então, o clone tem que ser identificado em pelo menos 2 populações celulares. Então, como eu falei antes, neutrófilo sempre, neutrófilo é uma população que tem que ser vista sempre. O monócito, ele dá uma informação confirmatória, o que a gente já está vendo no neutrófilo, então também ele seria a segunda etapa, né? E o eritrócito é aquela coisa, faz porque dá mais poder, enfim, confirma mais ainda, porém, o eritrócito ele tem um problema complicado nos pacientes que têm clones grandes. Por quê? Porque pacientes que têm acima de 10% do clone, e às vezes 50%, 60%, são pacientes que fazem uma anemia hemolítica muito grave. Então, esses pacientes, normalmente, eles fazem transfusões sanguíneas. Então, quando a gente vai fazer análise, a gente sempre faz análise, começa pelo neutrófilo, pelo monócito, porque é um tubo único, e a gente vê um tamanho de clone que são muito semelhantes, né? 86, 89, 92 e 90, eles são muito semelhantes as quantificações entre essas 2 linhagens. Porém, quando a gente avalia o eritrócito, aí isso cai, sempre é menor. Às vezes é 10, às vezes é 20, né? Quando tu tem um clone alto no neutrófilo monócito, tem um clone pequeno nos eritrócitos. Por quê? Porque a gente está avaliando também células de bolsa, né? Células que não são do paciente, né? Que não tem a deficiência. Então, ele acaba também tendo um problema ali de análise. Por isso que quando a gente tem neutrófilo monócito com clone bem definido, não há dúvidas nenhuma que a gente já tem um diagnóstico de HPN. E claro, né? Então, ali eu coloquei para eritrócito nunca, né? Se faz análise isolada só dessa linhagem. Bom, agora falando sobre a sensibilidade e detecção do clone HPN por citometria de fluxo. Então, o que a gente está falando sobre isso? É saber qual é a sensibilidade que eu tenho de detectar um tamanho de clone, seja ele pequeno ou seja ele grande. Então, assim, vai desde uma baixa sensibilidade até uma alta sensibilidade. Então, se eu trabalhar com uma baixa sensibilidade, eu consigo detectar clones a partir de 1%, ó, de 1 a 5%. Isso quer dizer o quê? Que eu vou ter uma célula, 1 a 5 células de HPN em 100 células analisadas. À medida que, se eu trabalhar com uma alta sensibilidade, nós conseguimos chegar até 0,01%. Isso, sim, é uma sensibilidade muito boa, tá? Então, é a gente dizer que a gente pode encontrar uma célula HPN em 10 mil células analisadas. Então, a sensibilidade vai depender totalmente do número de eventos que a gente está olhando, que a gente está adquirindo. E isso não tem nada a ver com custos maiores, tá? O custo vai ser o mesmo. A única coisa que difere é o tempo da pessoa adquirir as células na frente do estômago. É só isso, porque não há um custo adicional. Então, hoje, os guidelines preconizam que para eu definir um cluster bem delimitado, né, que seja quantificável, que tenha um lock validado, ou seja, ele pode ser feito por outras pessoas, ou eu faço, quando ela faça, se a gente tiver no mínimo 50 células, 50 eventos nesse cluster, ele é reprodutível. Abaixo, ele perde um pouco essa reprodutibilidade. Então, ele pode ser detectado. A gente vê aqui na coluna, aqui bem da direita, aqui, que a gente pode até detectar clusters com 20, com 30, com 40. Porém, esses clusters, eles são detectáveis, mas eles não são quantificáveis. Eles estão perdendo o limite de quantificação. Então, nós, dentro do laboratório, a gente define que a gente libera o valor que a gente está visualizando quando a gente tem acima de 50 eventos, né? 50 células no cluster.
Então, para isso, se a gente define 500, se a gente quer trabalhar com a alta sensibilidade, é aquilo que nós falamos. Trabalhamos, então, com 1 milhão de eventos para eritrócitos, então temos uma sensibilidade bem boa. E os leucócitos a gente trabalha com 100 mil, com 500 mil também para ter uma boa sensibilidade e pegar os clones pequenos. Eu vou dar exemplo, o que atrapalha essa alta e essa baixa sensibilidade para vocês, tá? Então, por exemplo, se a gente tem um clone HPN nos neutrófilos de 6,4 e nós vamos lá e adquirimos 10 mil eventos no total, 10 mil eventos de leucócitos, tá? A gente consegue ver uma população ali, mas ela fica muito ralinha, né? Eu nem botei a bolinha ali porque é para ter dificuldade mesmo de visualizar, tá? Já se a gente começa a aumentar o número de eventos, essa população ela se sobressai mais, né? Porque aparecem mais eventos naquele cluster ali. Ó, e ao passo que a gente adquire 500 mil eventos, tu consegue ver os mesmos 6,4, porém de uma maneira muito mais robusta de fazer a análise. Então, aqui, claro, conseguiríamos detectar os mesmos 6,4 nas três opções. Porém, a visualização na hora da análise ela é muito maior quando tu tem uma aquisição maior de eventos. Ao passo que, se a gente tiver 0,9, é uma população bem pequena, né? Aqui nos 10 mil eventos, vocês vão ver uns pontinhos, para quem tem uma boa visão ali, eu já não estou nem enxergando aqui, fiz o slide nem enxergando o Chrome. Aqui, com 50 mil, tem um pouquinho ali de eventos, tá? E nos 500 mil, a gente já consegue visualizar essa população. Mas qual é o problema da gente adquirir 10 mil, 50 mil e 500 mil nesse caso? Tá? É que o número de eventos doentes, né, o número de eventos HPN dentro do cluster é diferente, porque se a gente adquiriu 10 mil, né, a gente vai acabar tendo 8 eventos só. Então, esse seria um clone não detectado. A gente não poderia dizer que seria nem detectado o clone com esse número de eventos. 42%, ele seria detectado, mas ele não seria quantificado, porque a gente precisaria de 50 eventos mínimos para a gente dizer que a gente tem o clone e que ele é reprodutível. Então, esses dois casos não estariam dentro do esperado para a gente avaliar o clone HPN. E já, quando a gente adquiriu 500 mil, a gente viu que 153 eventos, por mais pouco que seja, eles estão acima do nosso valor quantificável de 50 eventos. Então, a gente sim tem a segurança de dizer que esse paciente tem um pequeno clone HPN de 0,9%. E aí, os guidelines, além de, então, eles mostraram, assim, qual seria o melhor painel, os melhores marcadores, as populações de interesse, né, que tem que ser avaliadas, as quantificações que a gente tem que utilizar, eles também deram, então, as terminologias que a gente interpreta para a gente relatar o clone HPN. Então, quando a gente tem populações acima de 1%, tu pode afirmar que sim, tu tem clone HPN. Já quando tem uma quantificação de 0,1 a 1%, tu já tem um pequeno clone ou uma pequena população de células HPN. E quando tu tem clones bem pequenos, tá? Então, menores que 0,1, a gente cita, então, raras células com o fenótipo HPN ou raras células com deficiência de GPI. Então, essa também é uma classificação do CLSI. Bom, aqui eu dou exemplos como é que a gente lauda os clones HPN, tá? Então, quando a gente não tem clone, tá? Então, estou mostrando ali que não há clone nenhum, tá? Então, é nenhuma evidência fenotípica de hemoglobinúria paroxística noturna. Então, assim, não mostra nenhuma evidência de clone. Isso tem que deixar muito claro nos laudos, tá? Então, esses dados não são consistentes com o diagnóstico, com a suspeita clínica de HPN. Tem que ficar muito claro isso para o médico, tá? Quando a gente já tem um clone bem robusto, né, aqui mostrando um clone de em torno de 79, 88 em neutrófilos e monócitos, já no eritrócito um pouquinho mais baixo. Mas, enfim, todos eles acima de 10%, que isso é uma coisa muito importante, né, justamente até para medicação, né, a gente já vê que isso é uma coisa bem robusta, o paciente acima de 10% já tem sintomatologia. Então, a gente, sim, cita que a análise imunofenotípica, né, mostra, então, HPN dentro dos neutrófilos, bota a quantificação do clone dentro dos monócitos e eritrócitos, né? Então, esses achados, eles são característicos, né, consistentes ao diagnóstico de HPN.
Então, é nesses casos que muitas vezes a gente vai ver essa discrepância entre o tamanho do clone do neutro e do mono com os eritrócitos, né? Justamente porque o eritrócito tem a lise, né? Tem a hemólise, e também tem um paciente que faz transfusões e faz transfusões recorrentes, né? E aí começa a ter alguns casos que a gente vê assim, que tem um clone maiorzinho no neutrófilo no monócito, clone, né? Pequeno no eritrócito. A gente cita também, né? Então, como o Guideline está falando, acima de 1%, né? De 1 até 10, a gente diz que tem o clone HPN, né? Tem a presença de clone no neutro, no mono, e um pequeno clone, porque já está abaixo de 1%, e aí o erito fica como um pequeno clone. Isso HPN não é. HPN a gente cita, a doença mesmo, a gente cita, né? Acima de 10%. Então, aqui a gente diz que sim, que há clones HPN, mas assim, o significado disso a gente não tem ainda. Então, o que é o ideal? É esses pacientes repetir essa amostra, né, um intervalo menor, né, porque esses pacientes eles têm um grande potencial a desenvolver, né, a evoluir para um HPN clínico, né, o HPN hemolítico, né, o clássico que se chama, né. Então, é importante justamente esses pacientes serem monitorados com o menor tempo possível, né. E aí também tem quando a gente tem aqueles pequenininhos clones, né, quando todos os clones dos 3 são menos de 0,1%. Bom, ele nem é chamado de clone, já chama de raras células como fenótipo de HPN, porque o significado ainda disso também ainda não se sabe. Se esses pacientes evoluem, se esses pacientes ficam estagnados, a gente ainda não sabe, né? Então, o que é importante também nesses casos citar que tem, sempre cuidando com a sensibilidade que está trabalhando, sempre cuidando que tu tenha no mínimo 50 eventos dentro do cluster. E aí, sim, então a gente cita que tem raras células com fenótipo, e aí a gente pede para os médicos e recomenda-se, então, né, que façam uma avaliação daqui a 6 meses, 12 meses, conforme o critério clínico, porque esses também podem ser um paciente que daqui a pouco evolui, né, então isso é importante a gente também trabalhar muito com esses pacientes, né, trabalhar profilaticamente, né? Porque um clone nunca aparece do nada, né? Um clone nunca é 90% de repente, né? Ele começou 0,1. Então, é importante também cuidar com esses pacientes e acompanhar mais de perto. E, bom, chegando ao fim aqui, a gente quer agradecer o convite da Controlab, que é um prazer para nós trabalhar e mostrar para vocês o nosso trabalho também, falar um pouco sobre HPN, que às vezes a gente, principalmente o pessoal que é estudante, eu acho que na faculdade, às vezes só se tem uma pinceladinha, e a gente sabe quão é importante esses pacientes fazerem um diagnóstico e fazer um diagnóstico o mais rápido possível. É uma técnica muito tranquila de ser feita. A gente faz muito rápido, para nós, em torno de 4 horas do que entra a amostra já está sendo liberada. Então, é um exame muito prático, muito rápido. Como a gente é um centro de referência aqui no Clínicas para pacientes com HPN, e eles fazem, eles têm acesso à medicação, que agora, né, é dada pelo governo. Enfim, a gente também tem contato, a gente vê assim, quantos pacientes eles entram com um diagnóstico, eles ficam muito debilitados, né, porque é uma doença bem agressiva quando ela está com um clone tão grande, e quanto eles melhoram, né, o uso da medicação, porque eles vêm fazer infusão aqui no hospital. Então, quanto eles têm uma sobrevida maravilhosa depois que eles realmente conseguem fazer o diagnóstico e conseguem o tratamento. Então, a gente queria disseminar mesmo essa doença e falar sobre ela, porque a gente acha tão importante e a gente tem um retorno tão legal sobre os pacientes, assim, que melhoram muito, né? Então, a maioria deles respondem bem ao Eculizumab, mas, claro, o tratamento correto mesmo, definitivo, seria o transplante de medula óssea, né, que a gente tem também aqui. Mas, enfim, a gente está, pelo menos a gente está vendo que tem uma luz no fim do túnel para esses pacientes e que o governo, pelo menos, está olhando para eles também com mais carinho. Tá bem? Então, a gente fica abertas agora a perguntas, enfim, ficamos à disposição aí de vocês. Perfeito, doutora Fabiana, doutora Pâmela. Muito obrigado, viu, pela excelente aula, né? Como vocês falaram, é um tema super importante que é pouco disseminado, né, nas próprias universidades, a gente vê isso. Então, muito obrigado pela excelente aula. Eu espero que tenha sido também proveitosa essa aula para todo mundo. E eu gostaria de reforçar que foi disponibilizado um link
para que vocês preencham seus dados, né, e também para que respondam a enquete sobre essa aula de hoje. Lembrando para não colocar nenhuma informação no chat e apenas preencher as informações nesse link. Caso vocês queiram fazer alguma pergunta, por favor, utilizem perguntas e respostas, tá bom? Para fazer as perguntas. Enquanto isso, enquanto o público está formulando algumas perguntas, eu gostaria de tirar algumas dúvidas, né, que são algumas dúvidas muito comuns, né, muito comuns, costumam ser comuns, que durante a palestra eu fiquei um pouco, me deu algumas dúvidas. Então, eu vi que vocês estão falando muito do CD35, né? E eu não encontrei esse CD35 ele no guideline. Poderia falar um pouquinho para a gente por que usar o CD35 nesses casos? O CD35 ele não está no guideline, né? Porque até é um anticorpo mais novo, né? Porque o guideline foi feito em 2010, né? Inclusive. Essa informação desse anticorpo, assim, a gente trouxe de Salamanca, lá da Espanha, onde a gente teve treinamento, e justamente para ele dar mais poder, né, à análise, né? A gente não deixou de trabalhar na padronização, porque a gente está usando 2 critérios, né, para análise da definição da população, que seria o 45, por exemplo, né, o CD4. Então, é claro, ele dá mais poder. Como a gente sabe, assim, que muitas vezes os pacientes tem um desvio à esquerda, né? Tem células imaturas também misturadas dentro do neutrófilo ali, justamente naqueles gates. Ele é uma maneira da gente de realmente trabalhar só com a célula madura. Porque, como disse a Pamela antes, né? Às vezes, se a gente pega células imaturas, elas podem ter uma certa deficiência daquele marcador, mas não por causa da âncora, e sim porque ela é uma célula imatura que ainda está amadurecendo, que ainda vai expressar o marcador, mas não tem nada a ver com a âncora. Né? Então, é uma maneira da gente dar mais poder só a pegar uma população realmente madura para fazer análise. Né? Perfeito. A gente tem uma pergunta aqui no chat. Elizabeth Cervantes está perguntando sobre o estudo dos eritrócitos para análise, se não é necessário modificar as voltagens FSC e SSC. Sim, a gente tem que modificar. Na verdade, a gente faz toda a aquisição em escala logarítmica, né? Então, nós aqui no hospital, a gente usa a compensação que a gente faz do Oroflow mesmo, e quando a gente linka a compensação no experimento, a gente habilita a escala logarítmica e faz os ajustes das voltagens de tamanho e complexidade para ler o eritrócito. Perfeito. Temos uma outra pergunta também aqui no chat. Na rotina, qual clone do CD157 vocês usam? Clone SY, 11B5 ou RF3? A gente vai dar uma olhada, porque eu de cabeça agora o clone, mas a gente não tem, a gente já tem uma padronização certinha, assim, até inclusive de compras, né? A gente pode passar depois, assim, clone exato, a gente não tem como falar agora, não tem. Tem problema. Mas a gente pode passar depois, com certeza. A gente vai disponibilizar o link, né, com os vídeos, e no site ele fica disponibilizando também as perguntas junto com as respostas. Perfeito. Depois que é publicado. Mais alguma? Deixa eu fazer mais. Posso fazer mais uma pergunta? Eu vi que a amostra principal, ou posso chamar assim, é sangue periférico. Mas é possível detectar clone HPN também na medula óssea? Assim, tem como detectar, tem como suspeitar, tá? Isso já aconteceu conosco. Por quê? Porque às vezes, mesmo o HPN, paciente que tem HPN, tem uma sobreposição da clínica com SMD, com anemia plásica, e esses pacientes, normalmente, eles medulam, né? Eles fazem a medula óssea. Aí depende muito do painel que está utilizando para análise da medula óssea. Por exemplo, nós, como a gente segue o padrão do Oroflow, a gente tem um tubo que a gente analisa o neutrófilo, né? E nesse tubo do neutrófilo, que a gente avalia toda a ontogenia da célula, né? A maturação da célula, a gente tem um marcador que é o CD16, que ele é dependente de GPI. Então, a gente pode pegar a célula madura pelo CD10, né? E a gente vê que tem uma deficiência de CD16. Ali a gente pode
opa, tem alguma coisa aqui e pode citar no laudo. O mesmo ocorre também com o monócito, quando se utiliza esse painel Aeroflow, porque tu tem o tubo inteiro do monócito para ver ontogenia e a gente tem o IREM 2, né, que a gente vê monócito maduro, e se tem no IREM 2, monócito maduro, que tem perda de CD14, que depende da âncora, a gente também consegue ter uma ideia que uma suspeita de HPN. Claro que não é a amostra ideal para a gente quantificar o clone, né, por isso que eu digo, porque tem células imaturas ali também que podem ainda estar aguardando, né, o seu momento de expressar o CD14, de expressar o CD16, por isso ocorre só no final da ontogenia. Mas, então, a gente pode inferir que sim, que tem células com fenótipo e que a amostra ideal sempre, sim, é a amostra de sangue periférico. Perfeito. Deixa eu ver se temos mais alguma outra aqui no chat. Eu vou fazer uma outra pergunta também aqui que costuma ser comum, sobre por que usar o CD59 ao invés do CD55? O CD59, ele é mais expresso nas células, né? E além disso, ele funciona melhor na marcação. E outra informação que eu vi que perguntaram sobre o clone do CD59, já vou aproveitar para falar. Então, a gente usa o H19, tá? E para o clone que a gente usa no 157 é o SY1185. Isso aí. Perfeito. Essa seria a próxima pergunta do clone CD59. Obrigado. Mais alguma pergunta para a gente poder encerrar? Tem mais uma? É um complemento aqui, falando quando fez a pergunta sobre o CD57, foi perguntado por causa do SNP comum no exon 3 do BST1, ser uma variante não detectável pelo clone. Foi o complemento da pergunta daqui. A observação é que na combinação do CD14 versus IREM2, pode ter um pouco de células dendríticas, monocitoíse. Cada palavra é um pouco mais difícil para mim aqui, hein? Que apresenta expressão intermediária do CD14 e pode confundir com perda no monócito, monocitóise. Falei certo, não? Não, isso sim, ocorre sim, né? Quando a gente vê a curva de maturação 14 com IREM, né? Na medula, isso nós estamos falando da medula, né? Sim, a gente tem as dendríticas monocitóides que elas ficam, né? Na verdade, as timas, né? Que a gente chama. Ali naquela posição de perda de 14, porém elas estão em IREM. Mas, claro, o que acontece? Tem que estar conjunto, né? Então, assim, não vai ter um clone só no monócito, né? Então, a gente também vai ver, talvez, uma perda no CD16, lá no neutrófilo maduro, né? Então, isso só fala porque aconteceu já conosco, né? Da gente ter um paciente medulado, né? Para uma suspeita de SMD, e na verdade ele tinha um HPN. Então, a primeira coisa que a gente viu, a primeira deficiência que a gente viu foi no 16 do neutrófilo. O que pode acontecer também numa SMD? A gente tem uma perda de expressão, né? Ou até um polimorfismo também, por isso que o CD16 às vezes não é um marcador muito bom para a gente avaliar deficiência de GPI. Porém, nesse paciente, ele tinha a mesma quantidade de clone também vista no monócito com essa perda do 14, né? E não era uma 14 arrastada, era uma perda total. Por isso que a gente consegue, às vezes, visualizar também uma perda total do 14 e já nas dendríticas ela fica um 14 arrastadinho, né? Uma perda, assim, heterogênea. Então, por isso que isso também é uma maneira da gente olhar, inferir e, claro, sempre solicitar, então, a amostra de sangue periférico para confirmação. Perfeito. Bom, doutora Fabiane, doutora Pamela, muito obrigado. A gente vai encerrar, tá, a nossa aula de hoje, né, nosso encontro online. A gente vai disponibilizar a gravação posteriormente, junto com o e-mail, né, que vai ser enviado com o processo do certificado.
As perguntas, caso vocês tenham mais alguma pergunta que não deu tempo de fazer aqui com a gente, basta entrar em contato com a Controlab, que a gente encaminha as perguntas para as doutoras Fabiane e doutora Pamela, tá bom? Manda contato para a gente por e-mail. Mais uma vez, obrigado pela disponibilidade, pela excelente aula, né, de vocês duas. Foi realmente muito engrandecedor e enriquecedor para a Controlab e para todo mundo aqui que está assistindo. Eu acho que podemos encerrar, né? Muito obrigado, doutora Fabiane, muito obrigado, doutora Pamela, muito obrigado a todos e todas por estar aqui conosco, e vamos continuar com os próximos encontros online, tá bom? O que agradecemos, então. Um Perfeito. abraço. Obrigada. Um abraço, uma boa tarde a todos.